Bom dia, eu me chamo Kaline. Essa é uma análise preliminar das percepções docentes sobre PEI com ensino, desenvolvida através de um estudo de dissertação de mestrado aplicado numa escola estadual da Quarta Direc, situada em São Paulo do Potengi, Rio Grande do Norte. Esse mestrado está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem como orientadora Jéssica Fabielle da Fonseca. Aqui no sumário, nós teremos nessa apresentação uma introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões e considerações finais. E na introdução nós temos que a educação inclusiva, fundamentada no princípio da equidade e no direito de todos à educação, exige uma profunda transformação nas práticas pedagógicas e na organização escolar. Então, duas estratégias vêm sendo muito difundidas dentro da educação, especialmente no que tange à educação inclusiva, que é o PEI e o coensino. O PEI ele visa personalizar o processo de ensino-aprendizagem e o coensino, ou ensino colaborativo, propõe a parceria entre o professor da sala regular e o professor da educação especial. Esse trabalho, teve como objetivo principal analisar as percepções de professores de uma instituição de ensino sobre PEI e coensino, buscando identificar o nível de conhecimento, as práticas adotadas, as dificuldades encontradas e as perspectivas para o trabalho colaborativo. Então, como fundamentação teórica, nós utilizamos os trabalhos de Pereira, Nunes, Silva, Camargo, Linderson e Jensen. E eles trazem, todos esses autores corroboram que o PEI é uma metodologia de trabalho colaborativa, também compreendido como um recurso de planejamento e avaliação, que descreve metas acadêmicas e funcionais de educandos apoiados pelos serviços da educação especial, considerando o currículo regular. Para o coensino, nós nos apoiamos nos estudos de Vilaronga, 2017, que corrobora que o coensino é uma das propostas de apoio na qual um professor comum e um professor especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de estudantes. Na realidade brasileira, este apoio não seria substitutivo a outros apoios de direito do aluno, mas sim realizado de forma conjunta, se assim avaliado como benéfico. Aqui no coensino, nós também utilizamos das ferramentas e da fundamentação teóricas embasada em Capellini, Mendes, como também na professora Débora Regina Pereira Nunes. Na metodologia, nós tivemos uma pesquisa caracterizada por um estudo de caso, de abordagem qualitativa e natureza exploratória. Os participantes da metodologia foram 19 profissionais da educação de uma única instituição, incluindo o diretor, a vice-diretora, o inspetor pedagógico, um regente de sala de informática e 15 professores, 9 de disciplinas específicas e 6 de educação especial. Instrumento de coleta de dados. Aqui nós utilizamos um questionário semi-estruturado composto por 23 perguntas, 16 subjetivas e 7 objetivas de múltipla escolha. O questionário foi aplicado eletronicamente através da plataforma Google Forms. E aqui nos resultados e discussões nós temos um perfil dos participantes. Nesse universo de 19 participantes, ele revelou um corpo docente experiente em termos de tempo geral de magistério. A análise da variável de idade indica que nenhum dos docentes participantes possui menos de 25 anos ou mais de 57 anos. Constatou-se que apenas um professor se encontra na faixa etária entre 25 e 35 anos. 5 respondentes têm idades variando de 47 a 57 anos. Observa-se, contudo, que a maior concentração está entre 36 e 46 anos, compreendendo 11 participantes.
Esses dados demonstram que o grupo investigado é predominantemente composto por profissionais mais experientes, o que pode influenciar suas percepções e práticas no contexto educacional. Ainda nos resultados e discussões, nós temos no tempo de experiência na docência. Desses 19 professores, 36,8%, o que corresponde a 7 profissionais, 7 professores, respondeu que tem de 10 a 15 anos, e uma parcela significativa de 31,6%, quase que equivalente, 6 professores afirmaram que possui de 15 a 20 anos, ou seja, 68,4%, 13 profissionais, 13 professores, 13 docentes dos respondentes têm mais de 10 anos de experiência na docência. No entanto, quando nós perguntamos a esses professores sobre a formação na área, sobre a formação na perspectiva de uma educação especial, inclusiva, dos 19, 15 professores responderam ter tido alguma disciplina ou curso voltado para a educação especial em sua graduação, sejam eles das disciplinas específicas, como português, matemática, ciências, ou para as pessoas que cursaram pedagogia, no caso das professoras de educação especial. No entanto, quando a gente fala de formação continuada na área, ainda é baixa, com 12 dos 19 professores respondendo que não fizeram nenhum tipo de formação continuada, o que é um dado de extrema relevância para a pesquisa, o que indica uma lacuna na atualização desses profissionais. E aqui nós temos a percepção sobre a prática pedagógica e as maiores dificuldades. Então, as principais dificuldades apontadas pelos docentes reforçam a necessidade de suporte e formação, e são pontos perceptíveis nesse estudo. A falta de capacitação e especialização na área, dificuldade em adaptar o material de forma eficaz, o grande número de alunos também foi citado pelos professores, e a falta de trabalho em parceria. E numa organização curricular e a busca por apoio, as respostas dos docentes revelam duas direções principais na organização dessas propostas curriculares para os alunos público-alvo da educação especial. Enquanto alguns priorizam a individualização do ensino, outros procuram orientar-se por documentos oficiais como BNCC e PPP. Também se observa que dificuldades práticas, como as relatadas pela professora de matemática 2, levam à busca de apoio imediato no contexto escolar. Quanto às redes de suporte, professores de disciplinas específicas recorrem majoritariamente aos especialistas da educação especial ou à AEE, ao passo que os próprios eh, especialistas buscam orientação entre pares ou na coordenação pedagógica. Esse conjunto de evidências aponta para a centralidade do professor especialista como eixo articulador das decisões pedagógicas relacionadas ao público-alvo da educação especial e evidencia uma estrutura de apoio ainda fortemente dependente desse profissional, o que pode indicar fragilidades na corresponsabilidade entre os docentes da escola. De uma certa maneira, esse dado nos aponta que os professores de disciplinas específicas, eles recorrem sempre aos professores de educação especial, eh, mostrando uma fragilidade da escola, né, em relação a essa formação docente para as pessoas ou para o trato das pessoas com deficiência ou algum tipo de transtorno. E aqui a gente vem para o conhecimento e prática do coensino, e foi notado na pesquisa que 14 dos 19 professores definem o coensino como parceria entre professor regular e da educação especial, ou ensino colaborativo entre dois ou mais professores. No entanto, esse conhecimento ele ainda é superficial e a prática ainda é incipiente.
De modo geral, os dados evidenciam que os professores demonstram abertura ao diálogo e reconhecem o papel do professor de educação especial como parceiro essencial no processo educativo. Esses achados corroboram a literatura da área, que apontam que a colaboração entre professores depende não apenas de boa vontade individual, mas também de condições institucionais adequadas, tempos de planejamento, reconhecimento profissional e clareza de atribuições. De acordo com Mendes e Villaronga, o ensino não se restringe à mera presença de dois professores em sala de aula, mas implica uma colaboração genuína, onde ambos os profissionais contribuem com suas experiências para criar um ambiente de aprendizagem mais rico e acessível. Então, essas duas autoras, elas colocam que o coensino, ele não é apenas presenciar que os dois professores participem do mesmo ambiente, mas que eles estejam engajados no planejamento e na aplicação desse planejamento, dessas atividades. E aqui a gente vem com os dados sobre a participação no PEI. A participação na organização e realização do PEI é marcada pela exclusão dos professores de disciplinas específicas, que relatam, por exemplo, não participei ou ainda não sentei como professor. A responsabilidade recai quase que integralmente sobre o professor de educação especial, que se vê como tendo uma participação ativa e fundamental na construção do plano. E segundo Ávila e Plett, o PEI deve ser elaborado com base em uma avaliação minuciosa das necessidades e potencialidades do aluno, envolvendo a colaboração de professores, familiares e especialistas, o que denota nessa escola de que, de uma certa maneira, isso não está acontecendo, sendo o PEI como atribuição essencial apenas do professor de educação especial. E aqui nós chegamos nas considerações finais, e para elas nós temos que a análise dos dados revela um cenário complexo sobre a inclusão dos alunos, público-alvo da educação especial, na instituição pesquisada. Evidencia-se uma clara fragmentação de papéis e responsabilidades, onde os professores de disciplinas específicas expressam sentimentos de dificuldade e insegurança, recorrendo ao suporte dos professores de educação especial. Outro fator, outra lacuna, é a falta de capacitação e ausência de um planejamento colaborativo efetivo, emergem como os principais desafios. O coensino, embora conhecido em teoria, é incipiente na prática e a participação dos professores de disciplinas específicas na elaboração do PEI é quase nula. É urgente a necessidade de promover uma cultura de corresponsabilidade e de investimento em formação continuada que prepare todos os docentes para a diversidade. E aqui nós temos algumas referências. Eu agradeço a oportunidade. Até mais.